Olha, você já parou para pensar que Jesus, ao longo de todo o seu ministério, ele deixou uma pista específica e quase escondida sobre o que realmente vai acontecer nos últimos dias? Eu tenho certeza que é uma pista que a maioria das pessoas lê na Bíblia, mas não enxergam totalmente o significado disso. Então, nesse vídeo, eu vou revelar esse detalhe que vai mudar completamente a maneira como você entende o fim dos tempos. Eu sou o pastor Antônio Júnior e há muitos anos eu venho estudando as profecias bíblicas relacionadas ao Apocalipse, a esse momento em que nós estamos vivendo. E muitas pessoas, quando a gente fala sobre o final dos tempos, elas já conhecem os sinais: guerras, pestes, terremotos, perseguição, não é isso? Essa passagem é muito conhecida, está lá em Mateus capítulo 24 e também em Lucas capítulo 21. Mas a grande questão é: será que nós realmente estamos prestando atenção em todos os detalhes mesmo que Jesus deixou? Eu sei que quando nós falamos de final dos tempos, a maioria das pessoas só pensa em catástrofes ou no caos mundial que pode chegar a qualquer momento. Inclusive, já tem muita gente especulando o que vai acontecer nesse ano, no próximo ano. Mas, irmãos, existe um elemento específico que Jesus mencionou e eu não vejo as pessoas falando isso em lugar nenhum. E olha que Jesus deixou bem claro que esse detalhe vai servir como um alerta decisivo, hein? E por que será que esse tema é tão importante para nós hoje? Irmãos, é muito simples. Nós vivemos em um mundo em que a informação está em todo lugar, mas mesmo assim parece que boa parte da humanidade está se tornando cada vez mais indiferente às coisas de Deus. E é justamente essa combinação, abundância de sinais e ao mesmo tempo uma frieza espiritual que precisa nos deixar muito alerta. Então não saia desse vídeo, porque nós vamos mergulhar juntos nessa passagem que Jesus disse, e eu arrisco dizer que vai abrir os seus olhos para o que está acontecendo à sua volta, e aí você vai entender por que nós somos a primeira geração, a única geração até então, em que Jesus pode realmente voltar, e você vai entender por quê. Então, antes de começarmos, eu só vou te pedir uma coisa bem rápido. Embaixo do vídeo tem o botão inscrever-se, clica nele agora, selecione o sininho que vai aparecer do lado e clique na opção todas, para que você receba aí no seu celular os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Eu quero te ajudar a entender a Bíblia do jeito mais fácil possível e de um jeito prazeroso. Então, venha participar junto comigo. Vamos lá. Irmãos, para a gente entender essa pista que Jesus deixou, nós precisamos primeiro ver o que estava acontecendo no tempo dele e por que o povo aguardava ansiosamente a chegada de um Messias. É que na época de Jesus, o povo judeu vivia sob o domínio do Império Romano. Eles tinham uma esperança muito forte de que o Messias prometido no Antigo Testamento, aquele anunciado nas profecias de Daniel, Isaías e tantos outros profetas, iria aparecer para libertá-los. Então, toda vez que Jesus falava de um reino ou de um futuro glorioso, a multidão inteira ficava atenta. Muitos queriam um libertador político, mas Jesus trouxe uma mensagem mais ampla, a mensagem do arrependimento e do reino de Deus. E esse clima de expectativa, sobre o Messias explicava por que todos ficavam ansiosos por qualquer palavra profética. E se você ler Mateus 24, Lucas 28, Jesus detalhou muitos sinais que aconteceriam no fim: guerras, terremotos, perseguições, falsos profetas e muito mais. E esse famoso sermão que Jesus deu lá no Monte das Oliveiras é a base de boa parte do que nós entendemos como profecia sobre o fim dos tempos. Jesus alertou que nós seríamos odiados por todas as nações, que o amor de muitos se esfriaria e que até mesmo os fiéis passariam por provações. Mas olha, no meio dessas palavras tão claras, olha, irmãos, existe um detalhe pequeno que acaba sendo visto só superficialmente. É como se as pessoas se prendessem aos grandes fatos, terremotos, guerras, e elas deixassem passar um detalhe mais sutil. E de forma geral, então, a Bíblia descreve várias coisas que mostram que nós estamos no fim. Paulo, por exemplo, ele fala em 2 Timóteo capítulo 3 sobre a degradação moral. Jesus alerta sobre o esfriamento do amor e nós vemos também uma quantidade enorme de falsos mestres, falsos cristos. Irmãos, se nós olharmos ao nosso redor, nós já podemos ver esses sinais de confusão, de inversão de valores em todo lugar. E apesar disso tudo, Jesus sempre deixou claro que esse ainda não é o fim, por causa das guerras ou das calamidades. Não é isso que vai garantir que nós estamos realmente no fim. Então vai acompanhando comigo aí o raciocínio. Depois que a gente entendeu já o contexto histórico, as expectativas do povo, agora nós precisamos olhar com cuidado para as declarações de Jesus sobre os últimos dias.
Lá em Mateus 24, versículo 37 ao 39, Jesus então faz uma comparação com a sua volta com o que aconteceu nos dias de Noé. E lá diz que as pessoas seguiam comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, até que de repente veio o dilúvio e pegou todo mundo de surpresa. Irmãos, isso significa que o problema não era só o pecado extremo, e sim a despreocupação total em relação aos avisos de Deus. Ou seja, o povo estava tão envolvido na sua rotina diária que eles não perceberam que o juízo já estava prestes a acontecer. E é um alerta para nós entendermos que além das guerras, das crises, a rotina normal pode nos anestesiar, entendeu? A maioria de nós, quando lê Dias de Noé, o que elas pensam? Imediatamente elas pensam na maldade, no pecado generalizado daquela época, e tudo isso é verdade. Mas Jesus também destaca a indiferença ao alerta divino. Ou seja, as pessoas estavam se casando, seguindo a sua vida normalmente, sem notar que Noé estava construindo uma arca gigantesca como um sinal de que algo grande ia acontecer. Então, o que está faltando nessa interpretação? Entender que o fator surpresa era a principal característica. As pessoas tinham olhos, mas não viam, ouvidos, mas não ouviam. E no meio de tantas profecias que a gente escuta hoje, será que nós estamos realmente acordados para o que realmente importa? Ou nós só estamos levando a vida como se nada estivesse para acontecer? Irmãos, eu sei que a gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar contas, a gente tem que cuidar da casa, da família, de tantas coisas. Mas não se esqueça disso, o reino de Deus tem que vir em primeiro lugar. E além da comparação que Jesus fez com os dias de Noé, Jesus e a Bíblia em geral já dão sinais que às vezes eles não são tão comentados. E nós vamos ver alguns que reforçam essa urgência de estarmos alerta. Por exemplo, em Lucas capítulo 21, o versículo 11, fala de terremotos, pestes e fomes que aconteceriam em vários lugares, dizendo que as pessoas ficariam apavoradas com as coisas que viriam. E hoje em dia não precisa nem falar, Nós vemos uma grande intensificação desses eventos. É só você olhar para as últimas décadas e você vai perceber quantas tragédias, epidemias e até a pandemia surgiu. Eu sei que muita gente só foca em mais um desastre, mas ela não conecta com o fato de que Jesus mencionou que haveria uma aceleração, uma simultaneidade desses sinais do fim. Ou seja, assim como as dores de parto de uma mulher vão se agravando à medida em que ela está se aproximando do parto, assim também a terra gemeria com as dores de parto. Irmãos, eu estou falando isso tudo aqui não é para você ficar com medo, mas é para você entender o cenário que Jesus descreveu que aconteceria nos nossos dias. E eu já vi muitos estudiosos apontarem o renascimento do Estado de Israel em 1948 como cumprimento direto de passagens como Ezequiel 37, que fala sobre os ossos secos que voltaram a ter vida. E Jesus também usou a parábola da videira, lá em Mateus 24, 32, onde ele diz para nós observarmos quando a figueira floresce. Então Israel é comparado a essa figueira que volta a brotar. Além disso, as tensões no Oriente Médio seguem intensas, cada vez mais fortes, reforçando a ideia de que o centro profético do mundo é ali, entendeu? É claro que Jesus não nos deixou uma data exata. Se alguém te prometer uma data aí, pode saber que é fake news, Não é bíblico, não é aquilo que Jesus deixou para nós. Mas Jesus falou, observem os sinais e aí vocês vão saber que a data está chegando. E se esse é um dos últimos sinais, essa questão de Israel, nós já sabemos que falta pouco. E tem outro detalhe, irmãos. Lá em Daniel capítulo 12, versículo 4, diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, ou seja, o conhecimento se multiplicaria e as pessoas correriam de um lado para o outro em busca desse conhecimento. E aí também não precisa nem falar, Nós vivemos na época da informação instantânea. Notícias correm o mundo em segundos e isso gera não só o avanço tecnológico, mas também acaba gerando muita confusão. Fake news, manipulação em massa, tudo vai se espalhando rapidamente e a gente sabe que o anticristo vai se aproveitar da internet, da conexão para conseguir manipular todo mundo e não só isso, ele vai usar a inteligência artificial de uma maneira absurda. Irmãos, hoje já se fala em computador quântico. É uma coisa tão avançada, tão absurda, que eu tenho certeza que 99,9% da população nem imagina o que seja. Então, nós estamos avançando absurdamente. E aí nós sabemos também que o espírito do anticristo que já habita nesse mundo, já está operando, ele vai trazer muita confusão, muito descrédito em relação à palavra de Deus.
E as pessoas acreditarão mais na ciência, mais no ser humano, nas narrativas que o homem cria, do que na própria palavra do Senhor. Então, com tantos sinais e tanta tecnologia para espalhar informações, não poderia faltar o surgimento de falsos profetas e ensinos distorcidos, que é algo que Jesus deixou muito claro. Lá em Mateus 24, versículo 4 e 5, Jesus fala assim, Tomem cuidado para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E olha, irmãos, é triste nós vermos o que está acontecendo no nosso meio, né? Tantos líderes religiosos que se apresentam como escolhidos especiais, profetas com revelações, que ficam pregando doutrinas que não têm respaldo na Bíblia coisa nenhuma. Então a grande questão aqui é que no meio de tantas vozes, as pessoas com certeza vão se confundir e vão cair no engano mesmo. E Jesus então já tinha avisado que isso seria um grande risco, a manipulação espiritual, entendeu? Não basta a pessoa estar na igreja há muitos anos, ter ministério, já ter sido usada por Deus no passado, isso não significa nada. Nós líderes precisamos vigiar, porque até mesmo aquele que pensa que está de pé, tome cuidado para não cair, é o que diz a palavra. Então, irmãos, a Bíblia ensina que a melhor forma de reconhecer o que é falso é conhecer muito bem a verdade. Eu vou te dar um exemplo. Lá em Atos, capítulo 17, o versículo 11, a Bíblia fala sobre os bereanos, que eles examinavam as escrituras todo dia para conferir o que Paulo ensinava. Pensa nisso, o apóstolo Paulo ensinando e o povo de olho nas escrituras para ver se ele não estava falando heresia. E aí fica uma questão, né? As pessoas já não levam as Bíblias nas igrejas, as pessoas não leem a Bíblia e sequer escutam mensagens da Bíblia, orações, pregações, e aí fica cada vez mais fácil elas caírem em ciladas. É o que está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 1 ao 3, que diz que os falsos profetas, eles negariam as doutrinas centrais da fé e eles tentariam tirar Cristo do foco. Irmãos, com essas pregações coach de hoje em dia não se fala mais de Jesus, prega-se muito sobre o Antigo Testamento, mas pouquíssimo sobre Jesus ou quase nunca. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não sermos levados por ventos de doutrinas estranhas, tá bom? E agora então nós chegamos no ponto central. E aí eu quero te perguntar uma coisa. De tudo isso que eu te falei aqui, você sabe qual foi a pista quase escondida que Jesus deixou e que muitos de nós passam batido? Irmãos, a grande pista está justamente nessa expressão que Jesus disse em Mateus 24, 37. Ele disse assim, que como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como eu disse para vocês, quando a gente fala do tempo de Noé, a maioria das pessoas pensa em imoralidade, violência e corrupção. Eu sei que tudo isso estava lá, mas Jesus enfatiza que as pessoas estavam tocando a sua vida, comendo, bebendo, casando, comprando, vendendo, sem dar a mínima para o que Noé falava. Ou seja, elas viram a arca, souberam que havia um alerta de Deus, mas elas simplesmente escolheram não se importar. E o ponto-chave é a indiferença aos sinais e a normalização de tudo, como se nada fosse acontecer hoje em dia, entendeu? Irmãos, é só a gente olhar à nossa volta. O nosso país está em crise, a situação está cada dia mais apertada, mas o povo não para de se entreter. É muito entretenimento, festas, cotidiano de trabalho, de estudo, tudo parece seguir o seu fluxo normalmente, enquanto o mundo está prestes a presenciar o maior evento da história, a volta de Jesus. Então, nós vivemos numa época, irmãos, em que os valores estão sendo relativizados. As pessoas estão buscando mais o prazer imediato do que a vontade de Deus, e quem ainda prega a verdade, às vezes é visto como ultrapassado ou exagerado. Esses dias mesmo um amigo meu me contou que ele foi convidado a se retirar do ministério de louvor, porque ele só gostava das músicas das antigas, sabe? Ele só gostava de hinos e ele gostava dos cantores cristãos de antigamente. Mas aí eles disseram que essas músicas são ultrapassadas e não só isso, irmãos, falaram da aparência dele. Dá para acreditar? Falaram que ele estava acima do peso e que ele não tinha o perfil jovem que a igreja estava procurando atingir. Então, irmãos, isso é muito triste, porque esse amigo meu, ele é formado em música, ele é mestre, ele sabe muito de música e não só isso, é um adorador porque eu conheço. Mas a igreja simplesmente deixou de lado porque não se enquadrava nos novos padrões. Então, tome cuidado com tudo que tem acontecido, tá certo? A Bíblia diz, irmãos, em 2 Pedro capítulo 2, o versículo 5, que Noé era o pregador da justiça, mas praticamente ninguém deu atenção.
As pessoas viam aquela arca gigante e achavam que ele estava louco, que a sua família estava louco, só que no final todos foram pegos de surpresa. E da mesma forma Jesus falou: assim vai acontecer no tempo da minha volta. As pessoas até ouvirão a palavra através dos pastores, evangelistas, das igrejas, mas irmãos, a maioria das pessoas continuarão vivendo como se nada estivesse para acontecer. E essa é a pista que Jesus quis dizer. Não basta ver guerras ou desastres naturais. O maior sinal é o desprezo pela mensagem de arrependimento, exatamente como aconteceu nos tempos de Noé. E aí fica uma pergunta, né, irmãos? O que é que nós vamos fazer na prática para não cometermos o mesmo erro daquelas pessoas dos dias de Noé? E a primeira dica que eu quero te dar é você vigiar e orar. Jesus disse em Mateus 26:41, vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação. E é interessante, irmãos, que Jesus falou isso justamente para que a gente não caia nesse comodismo, porque os discípulos eles estavam dormindo enquanto Jesus suava sangue lá no Getsemane. Então vigiar significa estar atento ao que está acontecendo. Em poucas horas Jesus estaria crucificado lá na cruz e os discípulos não perceberam. Então esteja atento aos sinais. Isso não significa que você tem que ficar apavorado, bitolado, não. Não viva em pânico, não fique procurando teorias conspiratórias, mas esteja conectado à voz do Senhor. E é por isso que todo dia de manhã à noite eu faço uma oração aqui no canal. De uma maneira simples, você vai começar a ouvir a palavra e Deus vai mudando a sua vida e a cada dia você estará mais pronto, mais atento aos sinais que estão acontecendo, tá bom? E um outro detalhe é que Noé, ele não se calou, mesmo as pessoas não querendo ouvir. Ele construiu a sua arca e ao mesmo tempo ele pregava justiça. E nós também precisamos anunciar, irmãos, que a salvação está em Jesus, mesmo que o mundo nos ache antiquado ou que o mundo nos ache sem graça. A volta de Jesus precisa continuar sendo pregada e a nossa missão é continuar amando as pessoas e mostrar que ainda tem tempo de se arrepender. Afinal de contas, a porta da graça está aberta e a Bíblia deixa muito claro que Deus se importa com que todos sejam salvos. Esse é o maior desejo do Pai. Aleluia? Então, irmãos, para a gente finalizar, eu quero deixar uma pergunta aqui que talvez seja decisiva para a sua vida. Agora que você sabe dessa pista poderosa de Jesus, você vai continuar vivendo como antes ou você vai refletir sobre a sua condição espiritual? Irmãos, quando a gente olha para a situação da nossa casa, das pessoas à nossa volta, pode até parecer que está tudo normal, mas, irmãos, só Deus sabe o que está no coração de cada um. Aparentemente as pessoas estão bem, mas será que as pessoas realmente estão conectadas com Cristo? Então fica a dica aí para você e eu espero que você tenha realmente entendido essa mensagem. Eu peço que você deixe aqui nos seus comentários se Deus falou contigo e principalmente compartilhe com o maior número de pessoas esse vídeo, tá bom? Assim como Noé anunciou que o tempo estava chegando, você precisa anunciar, mesmo que as pessoas não reajam, mesmo que elas não gostem, faça a sua parte e Deus com certeza vai te abençoar muito. Glória a Deus. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e eu vou deixar aqui na tela, para você acompanhar esses vídeos que eu tenho certeza que serão bênção para você, tá bom? Um grande abraço, fique na paz do Senhor.